relativamente simples, que é o quê? É propor para o interlocutor que ele vai ser sincero. Você vai responder aquilo. Então, vamos fazer isso. Faz comigo isso. Como que funcionaria o elenco? Então, eu digo para você a seguinte coisa. Né? Olha, Fran, você seja sincera comigo. Eu vou ser sincero com você. Nós vamos só falar aquilo que nós acreditamos racionalmente. Okay? Você concorda comigo? Concordo. Então, tá bom. Então eu vou perguntar uma coisa para você. Você, né, você se acha uma pessoa que está na moda, quer dizer, você é uma pessoa que tem um cuidado com se vestir, com se maquiar, você se acha uma pessoa da moda? Eu me acho uma pessoa da moda. Você sempre acompanhando as coisas, eu me acho uma pessoa da moda, sim. Uma maquiagem que você procura, né? Eu procuro ver que roupa que está ali, qual a tendência, a cor do momento, um tipo de maquiagem legal. E o interessante é o seguinte, né? Quer dizer, você acha que você faz isso todo o tempo? Você for para uma festa, enfim, saindo de casa, você sempre capricha. Sem dúvida. Se eu for sair de casa, você está na moda. Eu tenho que estar na moda. Se você fosse, quer dizer, você sinceramente acredita que é verdadeiro esse enunciado sobre você. A Fran, sempre quando sai de casa, está na moda. Sem dúvida. Eu não saí de casa sem estar na moda. Então eu penso a seguinte coisa, né? Agora, eu fico imaginando a seguinte coisa sobre você. Né? Estar na moda, você concorda comigo que estar na moda é, de certo modo, acompanhar, né? Não os grandes desfiles, mas ao menos acompanhar as grifes do momento? Sem dúvida, ter pelo menos uma revista base que diga o que está acontecendo no mundo. Você tem uma frequência, nas lojas de grife principais. Sim. Não precisa ser o top, mas ter. Sim, você tem que saber, porque a moda está nessas grifes. Sim. Se está na moda, vai estar em certas marcas, em certas grifes. E eu fico pensando na seguinte coisa, né? E você acha também que essas grifes, né, você endossa essas grifes? Você diz para essas grifes assim, vocês realmente são boas, né? Eu não tenho nada a objetar. É muito bonito tudo que vocês fazem, e a cada estação eu fico mais encantado com essas grifes. Não com todas, né? Não com todas? Não. Né? Não com todas. Mas, veja só, então você está na moda, e sempre está na moda. E para estar na moda, você acompanha as grifes. Né? Mas ao mesmo tempo, você não acompanha as grifes, porque você não acompanha todas e você tem críticas a elas. Tem certas críticas a várias coisas que Pronto. Você chegou a uma situação que você tem que decidir no nosso diálogo. Ou você acompanha as grifes e está na moda, como você afirmou, ou você não acompanha as grifes, apenas as observa criticamente e, na verdade, toma a sua decisão. Veja que são incompatíveis você manter as duas posições. Ou você mantém uma, ou você mantém a outra. Então agora, ou você decide por uma ou por outra, ou você vai ficar com as duas. Se você insistir em ficar com as duas posições... Racionalmente não teria sentido. Então, aí eu o que fiz? Eu consegui refutar você. Eu consegui botar você na parede. Ok? Então, nessa hora, qual é a vontade sua? De bater, por exemplo? Pode ser. Pode ser. Mas o que você falaria para mim? A tendência sua. Agora. A tendência minha fala para você. Então, já que você é o sabichão, me fala então. O que é que está na moda? O que é que está na moda? Pronto, eu digo para você, eu também não tenho uma resposta. Aí é o momento que eu te dou. Não, aí, veja que esse é o método socrático. Você foi refutado, porque você não podia
compatibilizar o que você afirmou e acreditava com o que você depois afirmou e também acreditava, né? Mas quando você devolveu para mim a questão, eu também não tenho uma resposta. Isso é o elemento, isso é a reputação, é uma coisa bastante simples. E você acha que isso é um método interessante de um professor trabalhar na sala de aula, por exemplo, com os alunos? Talvez seja, mas tem que tomar cuidado aí. Por quê? Porque o Sócrates nunca achou que isso é um método de ensino. O Sócrates nunca foi professor e por nenhuma situação ele tomava isso como sendo o ensino. Aliás, o Sócrates nunca fala que ele é professor, ele diz o contrário. Ele diz que os professores dele são as pessoas de Atenas, os cidadãos de Atenas. Ele chama os cidadãos de Atenas de mestres dele, mas ele nunca se coloca como ele sendo mestre, não só por uma questão de contexto, que o ensino não é propriamente esta relação, né, do elenco, né? Porque o ensino tem que ensinar algo, o ensino não pode não ter objeto. Né? O ensino pressupõe que você não saiba alguma coisa e fique sabendo. E o elenco você não fica sabendo nada. A não ser... O elenco me parece uma desconstrução ao invés de uma construção. Porque veja, o que você fica sabendo no elenco? Que você não sabe. Que você não sabe. Mas isso depois que você ficou sabendo a primeira vez, você já ficou sabendo. Não é uma ciência, é uma consciência. O elenco é muito mais uma forma de consciência do que uma forma de ciência. Ora, o professor não pode se pautar pela consciência. A consciência é um dos produtos do ensino. O produto da atividade do ensino é a ciência. Alguém tem que aprender alguma coisa que não sabia. Né? E esse aprender tem que ser novidade. Então, como ensinar a filosofia? Usar a história da filosofia? É que aí entra uma coisa, né? Uma coisa é você ter um mínimo de erudição em história da filosofia para não ser um inculto, não ser um inculto em filosofia. Outra coisa é você conseguir entender os procedimentos. Um deles, o método da reputação, né? Que são os procedimentos de atuação do filósofo. Então, o bom filósofo é aquele que consegue, né, utilizar esses procedimentos, até adaptando esses procedimentos à sua pegada original, mas sem ser um inculto da própria história da filosofia, para que ele não fique inventando a pólvora, né, para que ele não percorra caminhos que já estão percorridos e que ele pode partir dali para frente. Né? Interessante que, voltando à primeira pergunta, então, o que é filosofia, tem aqui... Vamos ver o que é filosofia? Em grande parte é isso. Né? É essa alternância entre você poder desbanalizar o banal. Veja que nós desbanalizamos o banal. Nós começamos com a questão banal, que é a questão da moda. Mas, de repente, ela ganha um status filosófico porque ela faz com que você fique, puxa vida, né? Eu não imaginava que eu poderia ter essa reflexão sobre a moda e, né, que eu cairia numa situação de ser refutada perante isso. Então, isso também é o caminho, né? Isso também está nos ensinando a fazer filosofia. E eu lembro que sempre que eu ouço a pergunta que é filosofia, eu lembro daquele quadrinho da Mafalda, né, que a Mafalda, assim, conhece bastante história de quadrinhos, vai saber, que é do Quino, o argentino Quino, cartunista, né? E ela chega com um banquinho, com uma garrafinha de água, assim, pro pai, fala assim, pai, o que é filosofia? O banquinho, a garrafinha de água, eu estudo, né? Eu estudo sobre o que é filosofia. Porque ela pressupõe que vai ser um dia todo de preleção, né? E dura mais do que um dia todo, né? Porque depois o pai dela estava... Tem outro quadrinho, ela está passando e o pai está lá lendo um monte de livros, né? Esse é o tipo de coisa que muita gente acha que é filosofia, quer dizer, uma excessiva erudição. Claro que o filósofo tem que ser um erudito, porque afinal de contas não se pode, né, não tomar conhecimento dos diálogos dos clássicos, porque senão você vai inventar a forma, que é isso que eu já te falei. Agora, o problema é não reduzir a atividade filosófica a essa erudição, onde você chega em um determinado momento e você nunca experimentou filosofar, porque você ficou muito mais preocupado, né, em
com essa erudição. Agora, isso é um pouco falso, né? Porque todo erudito inteligente, à medida que ele vai tomando conhecimento da história da filosofia, ele já vai filosofando junto. Então, depois de alguns passos, ele próprio já está dando os seus passos pessoais, próprios, né? Então, normalmente elas caminham juntas. Né? Quando uma pessoa fala assim, não pode fazer isso porque não pode fazer aquilo, não. Para o estudante de filosofia inteligente, essas coisas caminham juntas e ele vai se pegar filosofando quando ele menos espera. É natural isso, né? Se o processo de formação dele for junto com os filósofos. Né? Por isso que não existe filosofia à distância. Né? Por isso que não existe ensino à distância de filosofia. Porque ela pressupõe a convivência corporal, física no mesmo ambiente com filósofos. Ela é uma troca de amizade, ela é um grupo de amizade pelo saber. E, então, há momentos que só ocorrem ali. E são situações de vivência, como o beijo. Você não pode filmar o beijo e ensinar o outro a beijar e ele sentir o beijo. Não tem isso. Não é possível, são vivências. Né? Então, a filosofia é uma vivência com os filósofos. Não é preciso, é por isso que não tem na Grécia Antiga um primeiro filósofo. Você sempre tem o quê? Alguém que é discípulo de alguém. Não é? Até a filosofia, principalmente no século XIX, ela acabou desmembrando um grande número de outras ciências, né? Antropologia, sociologia, psicologia, por exemplo. Né? Então, até essa erudição... Mas aí por conta do fato de alguns saberes humanos ganharem caráter experimental, que é o que a filosofia não tem. Né? A filosofia ela tem experiência, mas ela não tem experimento. Tem que tomar cuidado com isso. A modernidade é exatamente isso. A hora que as pessoas falam, bom, vamos inaugurar um tipo de saber que não é o saber especulativo, que não é eu investigar através da linguagem da razão. É eu investigar através da linguagem da razão, mas pondo à prova, ou seja, montando experimentos. Paulo, eu tenho certeza que vários filósofos tentaram dar uma definição, talvez em aberto, talvez em realmente fechado, do que é a filosofia. Você sabe me dizer alguns filósofos, o que eles falaram? Não, mas tem uma clássica que se contrapõe um pouco à tradicional, que é o espanto em relação ao mundo, que é a do Wittgenstein, que é a terapia da linguagem. Né? Que é você acreditar que a maioria dos problemas filosóficos não são problemas, eles são pseudo-problemas. Por quê? Porque eles são frutos do mau uso da linguagem, ou do uso da linguagem. Não, do uso da linguagem. Você usa a linguagem de uma tal forma que você remete a problemas que você chama de filosóficos. Mas se você pudesse tomar cuidado com o uso da linguagem, uma série desses problemas não seriam problemas. Então, o Wittgenstein tem essa perspectiva, que é uma perspectiva muito comum hoje em dia na filosofia. Você fazer a terapia da linguagem, ou seja, você ao invés de resolver o problema, você vê se o problema não é criado pela linguagem, então você faz a terapia, você dissolve o problema. Os pragmatistas fazem uma coisa um pouco diferente. Talvez eles dissolverem, eles desviam do problema. Ou seja, eles esquecem o problema porque ele não está mais oferecendo boas respostas. Então você fala... É muito aquela ideia do Thomas Kuhn, né? Na história das revoluções científicas, que se aplica um pouco à filosofia. Muitas vezes a gente não responde uma pergunta em filosofia ou em ciência. Muitas vezes a gente desvia e se esquece da pergunta e responde outra, ou põe outra questão, né? Que tematiza de modo parecido que aquela, mas não é a mesma. E você, então, dá a impressão que você respondeu aquilo, mas não. Você não respondeu aquilo perdeu o sentido. Aquilo deixou de ser importante, né? E você está caminhando noutra pergunta. Há até quem diga, por conta disso, radicalizando isso, que a filosofia não responde nada, né? Que ela só põe perguntas. Isso também não é verdade. Né? Não é verdade, mas também, lembrando que o mundo também é feito de boas perguntas. Né? Boas perguntas. Às vezes justamente isso de... Mas o que é uma boa pergunta? Uma pergunta que ninguém ainda fez, talvez. Exato. Isso é uma boa pergunta. Quer dizer, a boa pergunta é aquela que... Agora, talvez a gente nunca iria encontrar
uma solução para o problema, porque a gente nem havia percebido que aquilo era um problema. Ah, mas a minha questão, aí que está. Aí que vem a filosofia. A filosofia, ela não descobre problemas, ela inventa problemas. Ela, quando o pessoal fala que é procurar chifre na cabeça de cavalo, é quase isso. Porque a filosofia não procura chifre na cabeça de cavalo, ela põe chifre na cabeça de cavalo. Ela cria problemas que não são problemas. Por quê? Porque você não vai fazer perguntas para o banal. Então, quando você faz perguntas para o banal, você inventou. A filosofia é parecida com a literatura porque ela ficciona. Só que é uma ficção da razão. Não é uma ficção só da imaginação, como no literato. É uma ficção da razão. Você inventa problemas. Agora, se isso vai pegar ou não vai pegar, se os outros intelectuais, outros filósofos, enfim, morderem a isca e falar assim, olha que pergunta interessante. Tudo bem, mas eu posso falar, não, essa pergunta não é interessante. Entendeu? Então também tem o público tem que dar um respaldo. É por isso que a filosofia é uma conversação pública também. Não pode? Se você põe um problema, mas ele não se torna interessante para as pessoas, acabou, não é o assunto, não tem o que conversar. E é por isso talvez que surja aquela pergunta que é, a filosofia é útil? Exatamente, e aí as pessoas falam muito isso, né? Às vezes até para impactar, né? A utilidade da filosofia está na sua inutilidade. Não, isso é bobagem. A filosofia é útil pela sua utilidade mesmo. Qual utilidade? Essa pergunta, né? A invenção da pergunta para desbanalizar o banal é útil porque depois que o banal foi desbanalizado, ele nunca mais é banal de novo. E aí você fica com aquela preocupação. Aquela preocupação motiva o quê? Motivo religioso, motivo cientista, motivo literário, né? Ela dá rumo, muitas vezes, para uma abertura de questionamentos que não se fariam, né? Ou, então, que se fariam, mas se fariam num sentido não radical como a filosofia põe. A filosofia usa muito da utopia para fazer isso. Muito de levar ao limite o raciocínio. Isso, então explica o que seria essa utopia. Não, a utopia no seguinte sentido, né? Eu posso falar assim para você.